Olá, presidente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa de estreia, o Revista TST. 10 anos de história. Toda semana, o Revista TST traz notícias de destaque relacionadas ao universo trabalhista, julgamentos de grande repercussão, acordos e entrevistas. Nesta edição, você vai ver uma reportagem especial que conta toda a trajetória do programa do Tribunal Superior do Trabalho. E ainda, enfermeira dispensada por acumular cargos públicos deve ser reintegrada. Correios não podem punir carteiro que aderiu à greve pacífica. Analista que ficava com celular e notebook durante plantão obtém direito a horas de sobreaviso. Uma enfermeira dispensada por acumular 2 cargos públicos deve ser reintegrada. A seção 2 de dissídios individuais do TST entendeu que não há ilegalidade em exercer 2 funções se os horários forem compatíveis. E quem tem mais informações para a gente sobre esse caso é a repórter Samantha Flor. Oi, Samantha. Oi, Luane Anderson. A enfermeira trabalhava no Hospital de Clínicas de Porto Alegre há mais de 30 anos. Ela entrou na justiça pedindo reintegração ao emprego e o restabelecimento do plano de saúde após ter sido dispensada por justa causa. O motivo, segundo o hospital, foi o acúmulo de 2 cargos públicos. Para a instituição de saúde, a carga horária excessiva não respeitava o intervalo de 11 horas entre as jornadas, o que poderia prejudicar o desempenho da profissional e a qualidade do atendimento. Conforme o processo, a empregada atuava das 7 da noite às 7 da manhã no Hospital de Clínicas, em regime de 12 por 36, e trabalhava para o município de Porto Alegre das 7 da manhã à 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. Em primeiro grau, foi concedida a antecipação de tutela, que determinou o retorno imediato da enfermeira ao cargo no estabelecimento hospitalar. Para o juízo, a demissão foi arbitrária e sem fundamentação legal. O hospital, então, tentou cassar a decisão por meio de mandado de segurança, mas o pedido foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que abrange o Rio Grande do Sul. Segundo o TRT, ficou comprovado que havia compatibilidade de horários entre os 2 cargos públicos. Além disso, não ficou demonstrado prejuízo na qualidade dos serviços prestados pela profissional. O caso chegou ao TST e foi analisado pela ministra Morgana Richa, relatora do processo na seção 2 de dissídios individuais. No voto apresentado em plenário virtual, a ministra lembrou que o artigo 37 da Constituição permite expressamente a acumulação de cargos por profissionais de saúde, desde que respeitados o teto remuneratório e a compatibilidade de horários, exigências que, no caso da enfermeira, foram cumpridas. Com isso, a SDI 2 manteve por unanimidade a reintegração da enfermeira. Não cabe mais recurso. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Samantha. Muito obrigada pelas informações, Samantha, e até mais. O Tribunal Superior do Trabalho reafirmou a jurisprudência que determina que o período de aviso prévio indenizado deve ser considerado para o cálculo proporcional da participação nos lucros e resultados, a PLR. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Tribunal Pleno sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso quer dizer que a tese agora deve ser aplicada aos demais casos sobre o mesmo tema. Depois do intervalo, indústria metalúrgica e empresa de segurança e medicina do trabalho são condenadas por fraude em inventário de riscos. O documento foi elaborado 2 anos após um acidente fatal, sem inspeção ou análise das instalações. Os detalhes do caso em instantes. Uma indústria metalúrgica e uma empresa de segurança e medicina do trabalho foram condenadas por danos morais coletivos após apresentarem laudo de risco falso ao Ministério Público do Trabalho. O caso foi julgado pela 2ª turma do TST. Para o colegiado, a fraude teve impacto social por aumentar os riscos para os trabalhadores. E quem tem os detalhes para a gente sobre esse caso é a repórter Larissa Batista. Oi, Larissa. Oi, Anderson e Luana. O laudo falso apresentado ao Ministério Público do Trabalho tinha assinaturas de uma técnica de segurança e de uma engenheira, sócia
da Segmed Segurança e Medicina do Trabalho. A empresa havia sido contratada por uma metalúrgica de Cambé, no Paraná, 2 anos depois que um prestador de serviços morreu ao cair de uma altura de quase 10 metros durante o expediente. O profissional não mantinha vínculo de emprego formal. Segundo o inquérito, a técnica fez o documento sobre os riscos referentes ao local do acidente sem ter sequer inspecionado a área. Ao constatar diversas irregularidades no procedimento, o MPT pediu a condenação dos envolvidos por danos morais coletivos. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região reformou a decisão de primeiro grau, que havia condenado a metalúrgica a indenizar a família do trabalhador em R$ 150 mil, e a Segmed e a engenheira, conjuntamente, a pagarem R$ 100 mil cada por dano moral coletivo. A responsabilização dessas duas últimas empresas foi afastada pelo TRT, que considerou ter sido praticado um ato ilícito isolado. Para o regional, o registro incorreto de uma visita que não ocorreu não teve grave repercussão social. O Ministério Público do Trabalho recorreu ao TST. O caso, julgado em planilha, teve como relatora a ministra Liana Schaibe. Ao analisar o recurso, ela acolheu os argumentos do MPT. A ministra entendeu que a produção do laudo sem os devidos estudos e análise das instalações da empresa não pode resultar em um documento fidedigno. O ato, segundo a relatora, tem o potencial de gerar danos e prejuízos em escala a um enorme grupo de pessoas. Na avaliação da ministra Liana Schaibe, a ilicitude foi reiterada. Primeiro, pela ocorrência do acidente, que matou o trabalhador, seguida da fraude na produção do laudo. Por unanimidade, a segunda turma restabeleceu a condenação da Segmed e aumentou o valor das indenizações por dano coletivo, sendo R$ 200 mil a serem pagos pela metalúrgica e R$ 300 mil pela Segmed e pela engenheira, sócia da empresa. Ainda cabe recurso da decisão. Volto com vocês no estúdio. Larissa Batista com informações da segunda turma. Obrigado, Larissa. Até a próxima. E o assunto agora é greve. A terceira turma entendeu que os Correios não podem punir um carteiro que aderiu a uma paralisação. O profissional havia sido suspenso por 20 dias, mas a penalidade foi anulada por falta de prova de conduta abusiva. Em 2020, durante um movimento grevista convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Brasília, o carteiro aderiu ao piquete organizado na porta da empresa. Não houve registro de vandalismo nem de violência no ato, mas os Correios alegaram que o profissional teria participado de bloqueios que impediram a entrada e a saída de veículos. Por isso, ele recebeu suspensão disciplinar de 20 dias, formalizada em processo administrativo. Na reclamação trabalhista, o empregado argumentou que a penalidade teve caráter antissindical e violou o direito constitucional de greve. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, acolheu o pedido do carteiro. O TRT constatou que não houve demonstração de conduta abusiva individual durante o movimento. Segundo o regional, a empresa desconsiderou o princípio da individualização da pena previsto na Constituição Federal ao aplicar sanção sem comprovar comportamento ilícito pessoal. Ainda conforme a decisão, a eventual abusividade da greve deve ser apurada sob perspectiva coletiva e não atribuída a trabalhadores isoladamente. No TST, o relator do caso, na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, ressaltou que o direito à paralisação é assegurado pela Constituição e regulamentado pela Lei de Greve. A legislação reconhece como legítima a suspensão coletiva e pacífica da prestação de serviços. O relator citou ainda a súmula 316 do Supremo Tribunal Federal. Segundo o entendimento, a simples adesão à greve não configura falta grave. O ministro também ressaltou que não houve violência durante o ato e que a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, garante a liberdade sindical. Houve sim piquete, bloqueio de acesso à empresa durante o movimento, mas sem violência. Também há convenções da OIT que tratam do assunto. Não há uma convenção expressa sobre greve, mas há da liberdade sindical. Então, acho que é perfeitamente possível e cabível a aplicação dos princípios da liberdade sindical. Para o ministro, a empresa não apresentou prova de que o empregado praticou qualquer excesso como coação, agressão ou depredação.
Conforme o ministro, os transtornos operacionais alegados pela empregadora são consequências naturais de um movimento grevista legítimo e não autorizam por si só sanção disciplinar. O ministro Lélio Bentes Correia acompanhou o relator. Não tendo havido violência, de fato, a demissão acaba... A demissão não, a sanção acaba sendo suspensão. Justificada exclusivamente pelo mero exercício do direito constitucional reconhecido pela legislação nacional de greve. A decisão de anular a suspensão de 20 dias foi unânime. Ainda cabe recurso. Agora a decisão envolve o Itaú. O banco vai ter de pagar pelas horas que um analista de sistemas permaneceu em regime de sobreaviso. Na escala de plantão e após o expediente, ele tinha de estar disponível para atender outros empregados da instituição bancária. De acordo com a primeira turma, isso configura tempo à disposição do empregador. O analista de sistemas alegou na Justiça do Trabalho que, após o expediente bancário e em escala de plantão, permanecia com o celular e o laptop da empresa, aguardando o chamado do empregador. Isso, segundo o trabalhador, limitava o seu direito de ir e vir. Na ação trabalhista, o profissional disse que tanto os empregados da diretoria quanto os da produção tinham contato dele e poderiam acioná-lo após a jornada presencial de trabalho. O bancário sustentou que o período era tempo à disposição do Itaú e, portanto, deveria ser remunerado. Mas em primeiro e segundo graus, o pedido não foi aceito. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, não ficou comprovado que no plantão em que ficava com o celular do banco, o rapaz permanecia em casa aguardando o chamado para eventual atendimento. Contra a decisão, o analista recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na primeira turma, ministro Amaury Rodrigues, observou que o trabalhador ficava com celular e notebook funcionais para atender chamados fora do horário de trabalho. Além disso, verificou que uma testemunha confirmou que havia escala de plantão. O ministro votou com base na súmula 428 do TST. Segundo o normativo, considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. O ministro levou em consideração o entendimento da Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência do TST. A SDI 1 entende que, para a configuração do regime de sobreaviso, o empregado deve estar de prontidão, pronto para ser convocado a qualquer momento. O voto foi acompanhado pelos demais integrantes do colegiado. Por unanimidade, ficou reconhecido o direito do bancário de receber pelas horas em que permaneceu em sobreaviso. Não cabe mais recurso. Agora, o processo deve retornar ao TRT em São Paulo para que se apure qual era a frequência e o período de plantão. O Tribunal Superior do Trabalho publicou novos editais sobre recursos repetitivos. Um dos assuntos se refere à ampliação do conceito de grupo econômico para efeito de responsabilidade solidária. Outro tema em debate é a cláusula coletiva que estabelece a função das férias do empregado marítimo de forma cumulativa com as folgas. Também será discutida a questão jurídica envolvendo a empresa brasileira de serviços hospitalares. O objetivo é definir se a IBSER faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública referentes à isenção de recolhimento de custas e de depósito recursal. Pessoas, órgãos e entidades podem enviar manifestações. No próximo bloco, ampliar a segurança jurídica na Justiça do Trabalho. Pela primeira vez, o TST promoveu a Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas. Palestras, debates e seminário fizeram parte da programação. Precedentes qualificados. O Tribunal Superior do Trabalho disponibilizou um índice temático para tratar especificamente do tema. A nova ferramenta reúne os precedentes de forma organizada por assunto, o que permite uma consulta rápida e prática. É possível ainda fazer buscas por sequência numérica diretamente no site. Para acessar o documento, basta apontar a câmera para o QR Code.
Um momento histórico para a Justiça do Trabalho. O TST realizou pela primeira vez a Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas. Confira os destaques dessa iniciativa que busca ampliar a segurança jurídica. O anúncio oficial da abertura da Semana Nacional dos Precedentes Judiciais foi feito pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Segundo o ministro, a cultura dos precedentes representa uma mudança de paradigma na forma de julgar. É necessário que os tribunais, em primeiro lugar, uniformizem a sua jurisprudência e que o Tribunal Superior do Trabalho deixe de ser uma corte de cassação para rever as decisões dos tribunais regionais. Que seja uma corte de precedentes, que possa, naturalmente, diante da repetição de tudo, poder firmar a jurisprudência, uniformizar e criar teses jurídicas para que possa ele se dedicar exatamente a um universo de causas novas. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, afirmou que a cultura dos precedentes e teses por meio da uniformização da jurisprudência deve continuar pelos próximos anos na Justiça do Trabalho. A própria Corregedoria, nas suas correições, já vem sinalizando que é preciso que haja uniformização de jurisprudência dentro dos tribunais. Não é mais eu entendo assim, é a Justiça do Trabalho pelo Tribunal Regional tem um entendimento jurídico a respeito dessa tese, e não mais uma questão individualista e solipsista. Durante toda a semana, os 24 tribunais regionais do trabalho espalhados pelo país atuaram com programação especial. A inclusão de precedentes qualificados nas pautas de julgamento foi prioridade. Os precedentes judiciais são decisões que servem como base para casos semelhantes. Em outras palavras, quando um tribunal decide um caso, esse entendimento pode ser usado como referência para casos futuros que tratem do mesmo tema. Isso evita decisões contraditórias e promove a uniformidade e a segurança jurídica. Outro benefício é a agilidade na resolução dos conflitos. Atualmente, a Justiça do Trabalho recebe por ano uma média de 600 mil novos processos. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que os precedentes judiciais são amplamente usados pelo Poder Judiciário. Tudo será objeto de precedente? Não, obviamente que não. O precedente vai abranger matéria fática? É evidente que não, de maneira geral não, mas facilita a compreensão do direito do trabalho. Como parte da programação da semana, o TST sediou o Seminário Internacional de Precedentes na Justiça do Trabalho, que contou com a presença de diversas autoridades. Um dos palestrantes foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. O sistema de precedentes é importante para o Poder Judiciário, por esse elemento de eficiência, é importante, claro, para os cidadãos e cidadãs, e é importante para a democracia brasileira, porque permite que o Judiciário funcione melhor. Durante o evento, a Suprema Corte, por meio do ministro Flávio Dino, e o Superior Tribunal de Justiça, representado pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, foram homenageados pela parceria no sistema de precedentes. Eles receberam das mãos do presidente do TST, ministro Aloísio Correia da Veiga, edições extraordinárias do selo Tribunal Pacificador. A honraria simboliza o impacto positivo da troca de experiências e da construção conjunta de soluções voltadas à qualificação da prestação jurisdicional no Brasil. O programa Revista TST completa 10 anos, agora em agosto. Muito tempo, né, Anderson? E durante todo esse período, houve reformulações editoriais, mas o principal objetivo permanece: dar visibilidade aos julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho. Exatamente, Luane. E para celebrar esse marco, preparamos uma reportagem especial. Vamos ver.
Julgamentos de grande repercussão, teses jurídicas que impactam as relações trabalhistas, entrevistas que esclarecem, acordos históricos, como o firmado entre a mineradora Vale e os familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho, informações sobre direitos e deveres previstos em lei. O universo do trabalho é destaque todas as semanas no Revista TST, e são 10 anos de história. O Revista TST começa agora. A estreia ocorreu num período marcante na história jurídica brasileira. O novo Código de Processo Civil de 2015 trouxe diretrizes e procedimentos que afetaram significativamente os processos trabalhistas. Também foi em 2015 que o TST publicou a Resolução 201, regulamentando o procedimento do incidente de julgamento dos recursos de revista e de embargos repetitivos. O instrumento uniformiza a jurisprudência trabalhista e traz segurança jurídica. Outro fato significativo que ocorreu no ano de estreia foi a realização da primeira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O evento, que visa solucionar conflitos em processos trabalhistas por meio de acordos, sem a necessidade de uma decisão judicial, foi criado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. Desde então, passou a fazer parte do calendário da Justiça do Trabalho. A primeira edição do programa contou com a participação do então presidente do TST, o ministro Barros Levenhagen. Olá, presidente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa de estreia, o Revista TST. Eu que agradeço, parabenizo a inovação que se propõe agora, fruto da criatividade de todos os que compõem a Secretaria de Comunicações. Uma das idealizadoras do programa foi a servidora do TST, Patrícia Rezende. O programa foi criado em 2015, época que estava aumentando o uso de smartphones e tablets. Então, a proposta inicial era que fosse uma revista eletrônica, que você usa por esses dispositivos. Então, por isso esse nome, Revista TST. Nessa época, também estava crescendo muito o uso das redes sociais. Então, o que a gente pensou? A gente queria fazer um programa que mantivesse a essência com os julgamentos do tribunal, né, mostrando as principais decisões, mas que também tivesse interação com o público por meio dessas redes sociais. O programa inicialmente tinha vários quadros, um deles era o Quero Post, que a pessoa colocava a hashtag Quero Post e podia sugerir um tema de reportagem. Quando a gente fazia entrevistas no estúdio com ministros, a gente também anunciava nessas redes, as pessoas poderiam mandar perguntas, né? Podiam mandar perguntas. E tinha outros dois quadros, um de memória, para valorizar, né, a conquista de direitos trabalhistas, o histórico da Justiça do Trabalho, e o Por Dentro do TST, que a gente mostrava o funcionamento das unidades do tribunal e como isso impactava, né, nos julgamentos em si, que é a nossa atividade fim. Quem vai explicar esse caso para a gente é o repórter Rossini Gomes. Oi, Rossini. Oi, Anderson. Olá, Luana. Enquanto Justiça do Trabalho, enquanto TST, enquanto autoridades no tema, no assunto, a gente tem que oferecer informação, né, em diferentes formatos, em diferentes linguagens, e acho que a gente tem cumprido esse papel. O Revista TST, assim como toda a comunicação da Justiça do Trabalho, passou a utilizar uma linguagem mais acessível, conforme prevê o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça em 2023. Com o tempo, nós fomos desenvolvendo essa linguagem mais acessível, linguagem mais simples, sem perder o foco do rigor jurídico, do rigor técnico, da apuração. Nós temos essa missão diária, árdua, de sempre fazer essa tradução, né, dos termos jurídicos usados na informação que nós emitimos para a sociedade. Há um time de profissionais empenhados na execução do programa. Cada um realiza um papel importante, seja na checagem das informações, no foco preciso ou na busca histórica. Cuidados técnicos garantem que o áudio esteja nítido, sem ruídos. A escolha da linguagem diz tudo. Toda a ação da equipe resulta na qualidade do programa transmitido pela TV Justiça e disponibilizado nos canais oficiais do TST. Foram
Foram diversas edições nesses 10 anos de programa. Alcançamos a marca de 400 episódios. Desde a estreia em 21 de agosto de 2015, a dedicação da equipe em divulgar as principais decisões do TST se mantém firme. Até na pandemia da Covid-19 em 2020, quando o isolamento foi necessário para evitar a propagação do vírus. Apesar de as atividades presenciais terem sido suspensas, assim como as transmissões, a equipe de profissionais permaneceu de casa, produzindo as reportagens. Olá, está no ar o Revista TST e a partir de hoje ele vai ser apresentado assim, de casa, para garantir a minha segurança e de toda a equipe da TV do TST. O cenário estava diferente, afinal as gravações foram adaptadas. 3, 2, 1. Aos poucos, o trabalho presencial foi sendo retomado com segurança. Olha eu aí de máscara, informando uma decisão da corte. A apresentação no estúdio foi retomada em 2022. O TST iniciou a primeira etapa intermediária de retorno ao trabalho presencial. Em agosto de 2022, o programa ganhou uma dupla de apresentadores. Olá, Anderson, seja bem-vindo ao Revista TST. Oi, Luana, muito obrigado. É uma honra dividir o espaço aqui do Revista TST com você, viu? Com maior dinamismo, as reportagens especiais passaram a ter mais espaço. E o Revista TST manteve o foco principal de divulgar as decisões mais relevantes do TST e os direitos trabalhistas. É dar à sociedade, mediante um canal importante, a notícia do que acontece, do que nós fazemos. Um programa que demonstrou a sua importância, a sua finalidade alcançada e a excelência do trabalho prestado. Por isso que é digna de todo o nosso reconhecimento e pedindo, não é, que outros 10 anos, não é, que sejam 100 anos de uma atuação importante como ela. O Tribunal Superior do Trabalho realizou audiência de assinatura de acordo coletivo entre a Dataprev e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, a FENADADOS. O acordo prevê reajuste salarial de 7,32% a partir de 1º de maio de 2025. Para 2026, haverá novo reajuste pelo INPC acumulado, com possibilidade de mais 1% de aumento real, caso a empresa alcance em 2025 ao menos 75% do lucro líquido do ano anterior. O TST foi o único tribunal superior a atingir 100% no ranking da transparência do Conselho Nacional de Justiça. A avaliação é realizada anualmente e estimula a cultura da visibilidade na gestão do Poder Judiciário. Ao todo, foram 87 itens verificados pelo CNJ, como licitações, gestão de pessoas, acessibilidade e auditoria. O ministro José Roberto Pimenta recebeu o certificado. O ministro Caputo Bastos, atualmente conselheiro do CNJ, também esteve na cerimônia. Esta edição especial fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.